Bom dia, crianças! Tudo bem? Que saudade, né? Meu Deus! Mas enfim, enquanto a gente estiver com esse período de pandemia, nós vamos nos cuidar, vocês vão ficando em casa e com isso a gente vai tendo aquele material para vocês não perderem e continuar com o ensino à medida do possível. A professora, a partir de hoje, vou começar a fazer alguns vídeos para explicarmos essas atividades que está sendo necessário fazer neste momento, tá? Hoje, agora, neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o texto científico que tem nesta atividade, tá? Hoje nós temos o texto científico bem legal, falando sobre a Sociedade das Formigas. E antes disso, nós temos que ver o quê? O que é um texto científico? Para que ele serve, tá? E aí nós temos a explicação aí mesmo no material de vocês. Olha lá. O que é o texto científico? Olha a definição. Texto científico é um tipo de texto expositivo e argumentativo. O que é expositivo? Ele coloca aquilo que realmente é. E argumentativo porque ele argumenta de forma que esclarece para a pessoa o que vem a ser aquilo que está sendo demonstrado e exposto, no caso ali da formiga. Por exemplo, o texto é expositivo porque ele está expondo sobre um animal. Argumentativo porque ele explica as características do animal, como que é a vida, como que ele se reproduz, quais são os tipos de comida, como que é a casa. Então, esse que é o argumentativo que fala aqui no texto científico. Aí depois continua falando assim: são produzidos mediante pesquisas e investigação. Então, assim, um texto científico não é qualquer coisa. Existem pessoas que pesquisam, por exemplo, igual esse da formiga, teve pessoas que ficaram lá olhando as formigas, observando tudo que elas faziam, quais eram as comidas que elas faziam, aonde que era o formigueiro, como que elas armazenavam, quem que reproduzia, como que nasciam os filhotes. Então teve uma pessoa ou várias pessoas que tiveram que ficar observando elas e depois tiveram que ir escrevendo cada pontozinho que achava interessante ali delas. Então por isso que uma pesquisa é muita pesquisa, e eles pegam a formiguinha, eles já chegam até ficar olhando uma por uma no microscópio para saber como que é a perninha, como que é a característica da pele, tudinho eles fazem nesse tipo de pesquisa. Então eles ficam pesquisando, eles ficam investigando quais são as quantidades de tipo de formiga que tem, porque não tem a formiguinha miudinha, tem aquela formiguinha maior, tem uma com asa, tem uma que é fedidinha, tem uma que é pretinha, tem uma que é vermelhinha. Então tudo isso eles precisam ficar pesquisando e investigando para saber quantas qualidades que tem e qual que é a diferença uma da outra. E depois, apresentando informações da ciência de forma clara. Por quê? Não adianta eles ficarem pesquisando tudo e colocar para as pessoas, por exemplo, para as crianças, para a professora, para os pais, de uma forma técnica, de uma forma com aquele palavreado de cientista.
Aí não adianta nada, tem que colocar num linguajar que nós conseguimos entender. E é isso que nós vamos ver hoje dessas formiguinhas, esse texto científico que nós vamos agora estudar. Vamos pegar lá o texto científico para nós lermos? Tá lá assim, ó. A Sociedade das Formigas. No formigueiro, as tarefas são organizadas. O que é uma tarefa organizada? Cada formiguinha tem a sua função. Tem as formiguinhas que só pegam os alimentos, tem outras que só fazem a armazenagem, outras que só ficam cuidando dos filhotinhos. Então, cada uma tem a sua função. Olha lá, a maior formiga de um formigueiro é a rainha. Então, a rainha, ela que é a grandona. Ela que manda dentro do formigueiro. E as outras formigas fazem tudo que a rainha faz, pede, né? As demais formigas são as operárias, que exercem funções diferentes. Olha lá quais são as funções. Algumas cavam túneis, outras cuidam das larvas, que são as formiguinhas recém-saídas do ovo. Vocês já viram um formigueiro? Não tem aquele monte de coisinha branca? Então, são essas, são os ovinhos, são as larvinhas de formiga. E outras fazem a limpeza do formigueiro. Vocês acreditam que precisa de gente para limpar o formigueiro? E algumas operárias cultivam os fungos que servem de alimentos para a colônia inteira, e ainda aquelas que coletam alimentos para esses fungos. Olha só a trabalheira. No interior do formigueiro vive a rainha, e a função dela é colocar os ovos. Então, todos os ovinhos é a rainha que coloca, que bota. Há ainda os soldados, que são as formigas grandes e fortes, responsáveis pela segurança do formigueiro. Olha que legal! Lá também no formigueiro existem os soldados, aqueles que são responsáveis para a segurança do formigueiro. Eles que ficam defendendo de todo tipo de invasor que possa ter. Alguns tipos de insetos pequenos que queiram entrar lá, é eles que vão acabar. Vocês viram que esse texto científico está expondo o que é a Sociedade das Formigas de uma forma bem clara, de uma forma que dá para nós entendermos o que vem a ser esta Sociedade das Formigas.